Fiquei tentada a ir até ela, mas mudei logo de ideia. Devia estar muito nervosa e certamente me trataria mal, o que teria piorado ainda mais as coisas entre nós. Decidi voltar à minha mesa quando Fernando, pai de Lila, apareceu ao meu lado e perguntou timidamente se eu queria dançar. Não ousei recusar o convite e dançamos uma valsa em silêncio. Ele me conduziu com firmeza pelo salão entre casais embriagados, apertando minha mão com a sua mão suada. A esposa devia tê-lo incumbido da missão de me dizer algo importante, mas ele não teve coragem. Somente no fim da valsa murmurou, tratando-se surpreendentemente com grande formalidade. Se não for incomodá-la, converse um pouco com Lila. A mãe dela está preocupada. Depois acrescentou meio brusco: quando precisar de um par de sapatos, me procure sem cerimônia. E voltou depressa para a mesa. Aquela referência a uma espécie de compensação por um eventual apoio meu a Lila me contrariou. Pedi a Afonso e Marisa que fôssemos embora, o que eles aceitaram de bom grado. Embora saíssemos do restaurante, senti o olhar de Núzia sobre mim. Nos dias seguintes comecei a perder a confiança. Tinha pensado que trabalhar numa livraria significava ter muitos livros à disposição e tempo para ler, mas não era nada disso. O dono me tratava como uma escrava, não tolerava que eu parasse um segundo, me obrigava a carregar caixas, empilhá-las umas sobre as outras, esvaziá-las, pôr em ordem os novos livros, reordenar os velhos, tirar a poeira deles, e ainda me mandava subir e descer uma escada de madeira só para me espiar debaixo da saia. Para piorar, Armando, que naquela visita me pareceu tão amigável, não deu mais as caras, e Nino nunca mais apareceu, nem acompanhado de Nádia, nem sozinho. O interesse deles por mim tinha durado tão pouco. Comecei a sentir a solidão, o tédio. O calor, o cansaço, o desgosto pelos olhares e frases grosseiras do livreiro me deprimiam. As horas passavam lentas. O que eu estava fazendo naquela gruta sem luz, enquanto na calçada desfilavam rapazes e moças rumo ao misterioso edifício da universidade, lugar onde quase certamente eu nunca entraria. Nino, onde estava? Já tinha ido estudar em Enchia? Tinha deixado a revista comigo, com seu artigo, e eu o estudara como era, uma sabatina. Mas ele voltaria para me sabatinar? Em que eu havia errado? Tinha ficado muito na minha? Esperava que eu procurasse e por isso não vinha me ver? Será que devo falar com Afonso, entrar em contato com Marisa, perguntar sobre o irmão dela? E para quê? Nino tinha uma namorada, Nádia, a qual o sentido de perguntar à irmã onde ele estava, o que estava fazendo, eu bancaria ridículo. Dia após dia minguou aquela imagem de mim que inesperadamente se expandira depois da festa e me senti deprimida. Acordar cedo, correr para a livraria, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa exausta, as milhares de palavras da escola comprimidas na cabeça e sem serventia. Fiquei melancólica, não só relembrando as conversas com Nino, mas também pensando nos verões do Cigarde com as filhas da dona da papelaria, com Antônio. Como nossa história acabara estupidamente. Ele foi a única pessoa que de fato me amou. Não haveria outros. De noite, na cama, recordava o cheiro que emanava de sua pele, os encontros no pântano, os nossos beijos e amassos na velha fábrica de tomates. Estava entristecendo assim, quando uma noite após o jantar, viera me ver Carmen, Ada e Pasquale, que estava com a mão toda enfaixada porque se ferira num acidente de trabalho. Fomos pegar um sorvete, o tomamos nos jardinzinhos. Carmen me indagou sem preâmbulos, um tanto agressiva, por que eu não aparecia mais na charcutaria. Respondi que estava trabalhando na livraria e não tinha tempo. Ada acrescentou meio fria que quando gostamos de uma pessoa sempre se acha tempo, mas, já que eu era assim, paciência. Perguntei: assim como? E ela respondeu: sem sentimentos, basta ver como tratou meu irmão. Lembrei-lhe, numa reação brusca, que tinha sido seu irmão que me deixara, e ela replicou: é verdade, sorte de quem acredita nisso. Há os que deixam e há os que se fazem deixar. Nesse instante, Carmen concordou. Até as amizades, disse, parece que terminam por culpa de um, e, no entanto, vendo bem, se descobre que é por culpa do outro. Naquela altura, perdi a paciência, esbravejei. Escutem aqui, se eu e Lina nos afastamos, não foi por minha culpa. Então Pasquale interveio e disse: Helena, não importa de quem é a culpa, o importante é que devemos estar com Lina.
Tirou do baú a história de seus dentes estragados, de como ela o ajudara. Falou do dinheiro que continuava dando por baixo do pano a Carmen e de como mandava dinheiro até para Antônio, que no serviço militar, apesar de eu não estar sabendo e não querer saber, estava passando muito, muito mal. Tentei perguntar com cuidado o que estava acontecendo com meu ex-namorado e me contaram em tons diversos, uns mais agressivos, outros menos, que ele tivera um ataque de nervos, que estava péssimo, mas que continuava firme, não cedia, acabaria conseguindo superar. Quanto a Lina, o que Lila tem? Querem levá-la a um médico. Quem quer levá-la? Stefano, Pinúcia e os parentes. Por quê? Para saber por que ela ficou grávida só uma vez e depois não aconteceu mais nada. E ela? Dá uma de louca, se recusa a ir. Dei de ombros. O que é que eu posso fazer? Carmen disse. Vá com ela, Helena. Falei com Lila. Ela começou a rir. Disse que eu só iria ao médico se eu jurasse que não estava zangada com ela. Tudo bem. Jura? Juro. Jura por seus irmãos? Jura por Elisa? Respondi que ir ao médico não era nada demais, mas que se ela não queria ir, isso não era problema meu. Fizesse o que achasse melhor. Ela ficou séria. Então não vai jurar? Não. Fez silêncio um instante e aí admitiu de olhos baixos. Tudo bem, eu errei. Fiz uma expressão de fástio. Vá ao médico e depois me conte. Você não vem? Se eu me ausentar, o livreiro me demite. Eu contrato você, disse irônica. Vá ao médico, Lila. Foi ao médico acompanhada de Maria, Nunza e Pinúcio. As três queriam estar presentes à consulta. Lila foi obediente, disciplinada. Nunca tinha feito um exame daquele tipo, ficou todo o tempo de lábios cerrados, os olhos arregalados. Quando o doutor, um homem muito idoso que fora aconselhado por uma obstetra do bairro, disse com palavras profissionais que tudo estava em ordem, e a mãe e a sogra se alegraram. Já Pinúcia ficou séria e perguntou: então, como é que ela não consegue engravidar e, se engravida, os filhos não conseguem nascer? O médico percebeu a malevolência e franziu o senho. Esta senhora ainda é muito jovem, disse. Precisa se fortalecer um pouco. Fortalecer. Não sei se o médico usou exatamente esse verbo, no entanto, foi assim que me disseram, o que me chocou muito. Significava que Lila, malgrado a força que manifestava em cada momento, era frágil. Significava que não tinha filhos ou não conseguia manter a gravidez, não porque possuía uma misteriosa potência que os aniquilava, mas porque, ao contrário, não era suficientemente mulher. Meu rancor se atenuou. Quando ela me contou no pátio a tortura do exame médico com expressões vulgares dirigidas tanto ao médico quanto às três acompanhantes, não dei sinais de irritação. Até me interessei. Nunca nenhum médico me examinara, nem sequer o ginecologista. Por fim, concluiu sarcástica. Me rasgou com uma coisa de ferro. Dei a ele um monte de dinheiro. Tudo isso para chegar a que conclusão? Que eu preciso de um reforço? Um reforço de que tipo? Devo tomar banho de mar. Não entendi. A praia, Helena, o sol, água salgada. Parece que se uma mulher faz essas coisas, fica cada vez mais forte e os filhos aparecem. Nos despedimos de bom humor. Tínhamos voltado a nos ver e, no fim das contas, tudo estava dando certo. No dia seguinte, ela reapareceu, afetuosa comigo, irritada com o marido. Stefano queria alugar uma casa em Torre e mandá-la para lá nos meses de julho e agosto, com Nunzia e Pinúcia, que também queria se revigorar, embora em seu caso não houvesse necessidade. Já estavam pensando em como fariam com as lojas. Afonso ficaria à frente da piazza com Guilhola, até quando as aulas recomeçassem, e Maria substituiria Lila na charcutaria nova. Ela me disse desolada: se eu passar 2 meses com minha mãe e Pinúcia, me mato. Pelo menos tomar banho de mar e de sol. Não gosto de banho de mar nem de tomar sol. Se eu pudesse me revigorar em seu lugar, iria amanhã mesmo. Me olhou com curiosidade e disse baixinho: então venha comigo. Preciso trabalhar na livraria. Ela se entusiasmou, disse que me contrataria, mas dessa vez sem ironia. Peça demissão. Começou a me pressionar e lhe dou o mesmo que o livreiro lhe paga. Não parava mais, disse que se eu concordasse, tudo se tornaria aceitável, até Pinúcia com sua barriga em ponta, já visível. Recusei com gentileza
Imaginei o que poderia acontecer naqueles 2 meses na casa escaldante da Torre del Grego. Brigas com Núzia, choros, brigas com Stefano quando ele chegasse no sábado à tarde, brigas com Rino quando ele reaparecesse com o cunhado para se juntar a Pinúcia. Brigas, sobretudo com Pinúcia, contínuas, veladas ou explícitas, feitas de pérfidas ironias e insultos impensáveis. Não posso, disse por fim com firmeza. Minha mãe não permitiria. Ela foi embora zangada. O idílio entre nós duas era frágil. Na manhã seguinte, de surpresa, Nino apareceu na livraria, pálido, ainda mais magro. Tinha feito uma prova atrás da outra, 4 ao todo. Eu, que devaneava sobre espaços arejados atrás dos muros da universidade, onde estudantes preparadíssimos e velhos sábios discutiam o dia inteiro sobre Platão e sobre Kepler, escutei-o encantada, limitando-me a dizer: Como você é competente! E assim que me pareceu oportuno, elogiei com uma profusão de palavras meio vazias seu artigo. Pôs-se a me ouvir com seriedade, sem me interromper, tanto que a certa altura eu não sabia mais o que falar para demonstrar que conhecia seu artigo. Finalmente, pareceu contente. Exclamou que nem mesmo Galiane, nem Armando e nem Nádia o tinham lido com tanta atenção. E desandou a falar de outros artigos que tinha em mente sobre o mesmo tema e esperava que fossem publicados. Fiquei ouvindo da soleira da livraria, fazendo de conta que não escutava o patrão me chamando. Depois de um grito mais brutal que os outros, Nino resmungou: O que esse cretino quer? Demorou-se mais um pouco, com seu ar arrogante. Me disse que partiria para a Estia no dia seguinte e me estendeu a mão. Eu a apertei, era fina, delicada, e ele imediatamente me puxou de leve contra si, se inclinou, tocou meus lábios com os seus. Foi um instante, depois me deixou com um movimento suave, uma carícia na palma dos dedos e foi embora rumo a Refilho. Fiquei olhando enquanto ele se afastava sem se virar, com seu passo de comandante distraído, que não temia nada do mundo, porque o mundo só existia para dobrar-se diante dele. Naquela noite não preguei o olho. De manhã me levantei cedo e fui correndo à charcutaria nova. Topei com Lila justamente quando ela estava levantando a porta. Carmen ainda não tinha chegado. Não lhe disse nada de Nino. Apenas murmurei com o tom de quem está pedindo o impossível e sabe disso. Se você for veranear em Chia e não em Torre, me demito e vou com você. Desembarcamos na ilha no segundo domingo de julho. Stefano e Lila, Rino e Pinúcia, Nunzia e eu. Os 2 homens iam carregados de bagagens, alarmados, como heróis antigos aportados numa terra inota, desconfortáveis porque privados da couraça de seus automóveis, infelizes por terem madrugado e, consequentemente, renunciado aos ócios de bairro no feriado. As esposas, vestindo roupa de domingo, estavam irritadas com eles, mas cada qual ao seu modo. Pinúcia porque Rino estava carregando demais, sem deixar a ela nenhum peso. Lila porque Stefano fingia saber o que fazer e aonde ir, mas bem se via que ele não sabia nada. Quanto a Núzia, tinha o ar de quem mal se sente tolerada e tinha o cuidado de não dizer nada que pudesse destoar e aborrecer os jovens. A única realmente satisfeita era eu, com a mochila a tiracolo cheia de manias poucas coisas, excitada pelos cheiros de Ixia, pelos sons, pelos mares e pelas cores que imediatamente, logo após o desembarque, confirmaram sem decepcionar a memória das férias de anos antes. Acomodamo-nos em 2 carroças motorizadas, corpos espremidos, suor e bagagens. A capa, alugada às pressas graças à mediação de um fornecedor de embutidos de origem chiana, ficava ao longo da estrada que ia até o local chamado Couto. Era uma construção podre e pertencia a uma prima do revendedor, uma mulher magérrima, acima de 60 anos, solteira, que nos acolheu com uma aspereza eficiente. Stefano e Rino arrastaram as malas por uma escadinha estreita, brincando entre si, mas também se lamentando do cansaço. A proprietária nos introduziu em ambientes penumbrosos, cheios de imagens sacras e velas acesas. Mas, quando abrimos as janelas, vimos além da estrada, além dos vinhedos, além das palmas e dos pinheiros, uma longa faixa de mar. Ou melhor, os quartos que Pinúcia e Lila escolheram para si após atritos do tipo: o céu é maior, não, o céu é maior, davam para o mar. Já o quarto que coube a Núzia tinha uma espécie de escotilha no alto, para além da qual nunca soubemos o que havia. O que coube a mim, minúsculo, mal continha uma cama
e dava para um galinheiro em frente a um bosquezinho de juncos. Na casa não havia nada para comer. Por indicação da proprietária, chegamos a uma tratoria escura, sem outros clientes. Fomos nos acomodando titubeantes, só para forrar o estômago, mas no final até Núzia, que era desconfiada quanto a qualquer coisinha que não fosse a dela, achou que Alice comia bem e quis levar algo para a ceia da noite. Stefano não deu o mínimo sinal de querer pedir a conta, e, depois de um mudo tergiversar, Rino se conformou em pagar para todos. Então nós, meninas, propusemos ir até a praia, mas os dois rapazes resistiram, bocejaram, disseram que estavam cansados. Insistimos, especialmente Lila. Comemos demais, disse. Vai fazer bem caminhar. Você está disposta, mamãe? Núzia apoiou os rapazes e todos voltamos para casa. Após o entediado vaguear pelos cômodos, tanto Stefano quanto Rino disseram quase em uníssono que queriam dormir um pouco. Riram, cochicharam entre si, riram de novo e depois fizeram sinal às mulheres, que os acompanharam desinteressadamente aos quartos de casal. Nunza e eu ficamos nós por umas 2 horas. Verificamos o estado da cozinha, bastante suja, o que levou Nunza a lavar ruidosamente cada utensílio com zelo: pratos, copos, talheres e panelas. Precisei insistir para que aceitasse minha ajuda. Pediu que eu me lembrasse de um certo número de pedidos urgentes à dona da casa, e quanto a ela mesma, perdeu a conta das coisas que faltavam. Se espantou que eu não tivesse esquecido nada e me disse: Por isso você vai tão bem na escola. Finalmente, os dois casais reapareceram. Primeiro Stefano e Lila, depois Rino e Pinúcia. Tornei a propor uma ida à praia, mais um café aqui, uma brincadeira ali, conversas, e Nunze que se pôs a cozinhar, e Pinuccia que ficou pendurada em Rino, e ora o fazia tocar sua barriga, ora lhe sussurrava: Fique, volte amanhã de manhã. O tempo voou depressa e mais uma vez não fizemos nada. Por fim, os homens foram tomados pela pressa. Tiveram medo de perder a embarcação e, imprecando porque não tinham vindo de carro, foram correndo buscar alguém que os levasse até o porto. Foram embora quase sem se despedir. Pinúcia ficou com lágrima nos olhos. Nós, as mais novas, começamos a desfazer as malas em silêncio, a arrumar nossas coisas, enquanto Nunzia se empenhava em deixar o vaso sanitário brilhando. Somente quando tivemos a certeza de que os dois homens não tinham perdido a embarcação e não voltariam atrás, relaxamos e começamos a nos distrair. Tínhamos à nossa frente uma longa semana sem obrigações, exceto com nossas coisas. Pinúcia disse que tinha medo de ficar sozinha no quarto. Havia uma imagem de Nossa Senhora das Dores com vários punhais no coração que cintilavam à luz de um círio. E foi dormir com Lila. Eu me tranquei no quartinho para desfrutar meu segredo. Nino estava em Forio, pouco distante dali, e talvez já amanhã o encontrasse na praia. Me senti uma louca, uma insensata, mas me regozijei com aquilo. Havia uma parte de mim que estava cansada de agir sempre como uma pessoa de bom senso. Fazia calor, abri a janela, fiquei escutando a agitação das galinhas, o roçar dos juncos e só então me dei conta dos pernilongos. Fechei a janela depressa e passei pelo menos 1 hora localizando-os e esmagando-os com os livros que Galiane me emprestara. Teatro completo, de um escritor que se chamava Samuel. Não queria que Nino me visse na praia com bolhas vermelhas na cara e no corpo. Não queria que me flagrasse com um livro de teatro, lugar onde, aliás, eu nunca pusera os pés. Afastei o Samuel, marcada com as manchas negras ou sanguíneas dos mosquitos, e comecei a ler um texto muito complicado sobre a ideia de nação. Adormeci lendo. De manhã, Núzia, que se sentia responsável por nos socorrer, foi atrás de um mercadinho para comprar as coisas e nós descemos rumo à praia, a praia de Setara, que durante aquelas longas férias achamos que se chamasse Setara. Que lindas roupas de banho Lila e Pinúcia exibiram quando tiraram as saídas de praia. Peças inteiras. Claro, os maridos, que quando eram noivos se mostravam condescendentes, especialmente Stefano, agora eram contrários ao biquíni, mas as cores dos tecidos novos brilhavam vívidas, e o desenho dos decotes no peito e nas costas corria com elegância sobre a pele. Eu, sob o velho vestido azul de mangas compridas, vestia o mesmo maiô desbotado, já laceado, que anos atrás, nela Encardo, tinha costurado para mim em Barano. Tirei a roupa de má vontade. Passeamos longamente sob o sol, até certos vapores de água quente, e então retornamos.
Eu e Pinúcia tomamos muito banho. Lila não, embora estivesse ali precisamente para aquilo. Nino não apareceu, é claro, e eu fiquei mal. Estava certa de que aconteceria como por milagre. Quando as duas meninas quiseram voltar para casa, continuei na praia e fui andando pela arrebentação até Forio. De noite, eu estava tão queimada que tive a impressão de estar com febre alta, e dos dias seguintes precisei ficar em casa com bolhas nos ombros. Dediquei-me a limpar a casa, cozinhar, ler, e meu otimismo comoveu Núzia, que não parou de me elogiar. Toda noite, com a desculpa de que eu ficara trancada em casa para me proteger do sol, obrigava Lila e Pina a ir a pé até Forio, um percurso longo. Perambulávamos pelo centro, comprávamos um sorvete. Aqui, sim, é o que é bonito, lamentava-se Pinúcia. Lá onde estamos é um marasmo. Mas para mim, Forio também era um marasmo. Nino nunca deu as caras. Lá pelo fim da semana, propus a Lila visitar Barano e os Maronte. Ela aceitou com entusiasmo e Pinúcia não quis ficar se entediando com Núzia. Partimos cedo. Sob os vestidos que já estávamos com os trajes de banho, em um saco eu levava nossas toalhas, sanduíches, uma garrafa d'água. Meu propósito declarado era aproveitar o passeio para dizer um oi a Nela, a prima da professora Oliviero, que me hospedara durante minha permanência em Chia. O plano secreto, no entanto, era encontrar a família Sarratori e conseguir com Marisa um endereço do amigo que hospedava Nino em Forio. Obviamente, eu temia topar com o pai, Donato, mas esperava que ele estivesse trabalhando. Por outro lado, para ver o filho, estava pronta a correr o risco de ouvir algum gracejo pesado. Quando Nela abriu a porta e eu me apresentei diante dela como um fantasma, ela ficou de boca aberta e seus olhos se encheram de lágrimas. É a alegria, justificou-se. Mas não era só isso. Ela lhe recordara a prima que me disse. Não estava bem Potenza, sofria e não se curava. Levou-nos ao terraço, nos ofereceu de tudo, teve todos os cuidados com Pinute e sua gravidez. Fez que ela se sentasse, quis tocar a barriga que já apontava um pouco. Enquanto isso, obriguei Lila a uma espécie de peregrinação. Mostrei-lhe o canto do terraço onde eu passara tanto tempo ao sol, o lugar em que me sentava quando a mesa estava posta, e o cantinho onde à noite fazia minha cama. Por uma fração de segundo, revi Donato enquanto, inclinando sobre mim, deixava a mão deslizar sobre o lençol, me bulinando. Senti repulsa, mas isso não me impediu de perguntar a Nela com desenvoltura. E o sarratório? Estão na praia. Tudo bem este ano? Sim, sim. Estão muito exigentes? Desde que ele se dedicado mais ao jornalismo que às ferrovias? Sim. Ele está aqui? Sim, consegui uma licença médica. E Marisa também está? Marisa não, mas todos os outros vieram. Todos? Você entendeu bem. Não, juro que não entendi nada. Ela deu uma bela risada. Hoje Nino também veio, Helena. Quando está precisando de dinheiro, ele aparece por um meio-dia e depois volta para a casa de um amigo em Forio. Deixamos nela e descemos com nossas coisas para a praia. Lila discretamente zombou de mim ao longo de todo o percurso. Você é esperta, disse. Me fez vir a Ixia só porque Nino está aqui. Confesse. Não confessei, me esquivei. Então Pinúcia se juntou à cunhada com tons mais pesados e me acusou de tê-la submetido a uma viagem longa e cansativa até Barano só por razões pessoais, se levar em conta que ela estava grávida. A partir daquele momento, neguei com maior firmeza e até ameacei as duas. Prometi que se dissessem coisas disparatadas, na presença dos Sarratori, eu pegaria uma embarcação naquela mesma noite e voltaria a Nápoles. Localizei logo a família. Estavam exatamente no mesmo lugar onde ficavam anos antes e tinham o mesmo guarda-sol, os mesmos trajes de banho, as mesmas bolsas, o mesmo modo de se queimar ao sol. Donato na areia preta, na barriga para cima e apoiando os cotovelos. A mulher Lídia sentada numa toalha folheando uma revista semanal. Para minha grande decepção, Nino não estava sob o guarda-sol. Procurei imediatamente na água. Avistei um pontinho escuro que aparecia e desaparecia na superfície basculante do mar. Torci para que fosse ele. Depois me anunciei chamando em voz alta Pino, Clélia e Ciro, que brincavam na orla. Ciro tinha crescido, não me reconheceu, sorriu indeciso. Pino e Clélia correram até mim com entusiasmo e os pais se viraram para ver curiosos. Lídia se levantou de pronto, gritou meu nome e cumprimentou-me com a mão.
Sarratori veio correndo para mim com um largo sorriso acolhedor e os braços abertos. Esquivei-me do abraço, disse apenas bom dia, como vai? Foram muito cordiais. Apresentei Lila e Penútia, mencionei os pais delas, disse que tinham se casado. Donato imediatamente se concentrou nas duas garotas. Passou a chamá-las devidamente de Senhora Carraque e Senhora Celuro. Recordou a época em que eram crianças e começou a falar com floreios tolos sobre o tempo que passa. Fui conversar com Lídia, fiz perguntas educadas sobre os meninos e especialmente sobre Marisa. Pino, Clélia e Círio estavam ótimos, bem se via, e logo me cercaram à espera do melhor momento para me arrastar para suas brincadeiras. Quanto a Marisa, a mãe me disse que tinha ficado em Nápoles com os tios, estava de recuperação em 4 matérias em setembro e precisava ir às aulas. Bem feito, disse séria, não fez nada de bom o ano todo e agora merece penar. Não falei nada, mas intimamente sabia que Marisa não estava sofrendo tanto assim. Passaria o verão inteiro com Afonso na loja da Piazza de Martiri e fiquei contente por ela. No entanto, notei que Lídia trazia marcas fundas de dor no rosto alargado, nos olhos, nos seios inchados, no ventre pesado. Durante todo o tempo que passamos conversando, ela vigiou constantemente com olhares assustados o marido que se fazia de simpático diante de Lila e Penútia. Parou de prestar atenção em mim e não tirou os olhos dele quando o marido se ofereceu para acompanhá-las em um banho de mar, prometendo a Lila que a ensinaria a nadar. Fiz isso com todos os meus filhos e ouvimos dizer: vou fazer o mesmo com você. Não perguntei sobre Nino e, por sua vez, Lídia não o mencionou, mas eis que o pontinho negro do azul luminoso do mar parou de se afastar. Inverteu a direção, aumentou o tamanho e comecei a distinguir a brancura da espuma que explodia do seu lado. Sim, é ele, pensei em grande agitação. De fato, logo depois Nino saiu da água, olhando com curiosidade o pai, que mantinha Lila boiando com um braço e com o outro lhe mostrava como fazer. Quando me viu e reconheceu, não tirou o rosto à expressão carrancuda. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Vim passar as férias, respondi, e vim dizer um oi à dona Nela. Ele lançou outro olhar irritado na direção do pai e das duas garotas. Aquela não é Lina? Sim, e a outra é a cunhada dela, Penútia. Não sei se você se lembra. Esfregou bem os cabelos com a toalha enquanto mantinha um olhar fixo nos três que continuavam na água. Disse a ele, de modo meio atropelado, que ficaríamos em Xi até setembro, que estávamos em uma casa não longe de Forio, que a mãe de Lila também estava, que nos domingos os maridos de Lila e Pinúcia viriam. Eu falava e ele nem parecia escutar, mas acrescentei mesmo assim, e apesar da presença de Lídia, que eu não tinha nenhum programa para o fim de semana. Apareça, disse ele, e então se dirigiu à mãe. Preciso ir. Já? Tenho coisas a fazer. Helena está aqui. Nino me olhou como se só então tivesse se dado conta da minha presença. Mexeu na camisa pendurada no guarda-sol, pegou um lápis e um caderninho e escreveu algo. Arrancou a folha e entregou a mim. Estou neste endereço, disse. Direto, decidido como os atores de cinema. Peguei a folha quase como se fosse uma relíquia. Antes de ir, coma alguma coisa, pediu a mãe. Ele não respondeu. E pelo menos se despeça de seu pai. Trocou de roupa, pondo a toalha em volta da cintura e se afastou pela orla sem se despedir de ninguém. Passamos o dia todo nos Maronte, eu brincando com as crianças e tomando banho com elas, Pinúcia e Lila totalmente absorvidas por Donato, que, entre outras coisas, se arrastou numa caminhada até umas fontes de água quente. No final, Pinúcia estava exausta e, para voltarmos para casa, Sarratori nos indicou uma maneira cômoda e agradável. Chegamos a um hotel que se via quase sobre a água como uma palafita, e ali, por uns trocados, pegamos o barco de um velho marinheiro. Antes que entrarmos pelo mar, Lila comentou irônica. Nino não lhe deu corda, né? Precisava estudar. E não podia nem dizer tchau? Ele é assim. E isso é péssimo, se intrometeu Pinúcia. O que um pai tem de simpático, o filho tem de grosseiro. Ambas estavam convencidas de que Nino não tinha demonstrado atenção nem simpatia por mim, e deixei que acreditasse, preferindo manter prudentemente meus segredos. De resto, achei que se elas pensassem que até uma estudante excelente como eu não tinha merecido nem um olhar sequer, as duas digeriam mais facilmente o fato de que ele as ignorava e talvez até o perdoassem.
Queria protegê-lo do ressentimento delas, e parece que consegui. Ambas os esqueceram rapidamente. Pinunti se entusiasmou com as maneiras cavalheirescas de Sarratori, e Lila disse satisfeita. Ele me ensinou a boiar, e até como se nada. É ótimo. O sol estava se pondo. Os assédios de Notato me voltaram à mente, e estremeci. Do céu violeta vinha um sopro frio. E falei a Lila. Foi ele quem escreveu que o painel da loja Piazza del Martiri era horrível. Pinúcia fez uma expressão satisfeita de consenso. E Lila disse. Ele tinha razão. Fiquei nervosa. E foi ele quem arruinou Melina. Lila respondeu com uma risadinha. Ou quem sabe, pelo menos uma vez, a fez se sentir bem. Aquela tirada me feriu. Eu sabia o que Melina tinha sofrido, o que seus filhos sofriam. Também conhecia os tormentos de Lídia e como Sarratori, por trás dos modos gentis, ocultava um desejo que não respeitava nada nem ninguém. Nem me esquecera de quanta por Lila experimentava desde pequena assistindo aos sofrimentos da viúva Capúcio. Então, de onde vinha aquele tom? Qual o sentido daquelas palavras? Um sinal para mim? Queria me dizer: você é uma garotinha, não sabe nada dos desejos de uma mulher? Mudei bruscamente de ideia sobre não revelar meus segredos. Quis logo mostrar que eu era uma mulher como elas e que sabia das coisas. Nino me deu o endereço dele, disse a Lila. Se você não se incomodar, quando Stefano e Rino vierem, vou visitá-lo. Endereço. Ir visitá-lo. Frases ousadas. Lila apertou os olhos. Uma linha muito nítida riscou-lhe a fonte alta. Pinute lançou um olhar malicioso. Tocou-lhe o joelho e riu. Viu só? Amanhã Lenúcia vai a um encontro. E tem até endereço. Me exaltei. Bom, se vocês vão passar o dia com seus maridos, eu vou fazer o quê? Fazer companhia à mamãe. Não a trouxe aqui para você se divertir. Me controlei para não rebater. Tínhamos tido uma semana de liberdade. Além disso, naquele dia, tanto ela quanto Pinúcia na praia debaixo do sol, diante dos demorados banhos e graças às palavras que Sarratori sabia usar para fazê-las rir ou cortejá-las, tinham se esquecido de si. Donato as fizera se sentir mulheres meninas entregues a um pai anômalo, daqueles raros que não punem, mas nos encorajam a exprimir os desejos sem que você se sinta culpada. E agora que o dia tinha acabado, eu, enquanto anunciava que teria um domingo só para mim, como estudante da universidade, estava fazendo o quê? Recordava a ambas que a semana de suspensão de seu estatuto de esposas tinha terminado e que seus maridos estavam de retorno? Sim, e eu tinha exagerado. Segure a língua, pensei. Não a deixe irritada. Os maridos chegaram até antes do previsto. Esperávamos que viessem domingo de manhã, mas pareceram no sábado à noite, muito alegres, cada qual com uma lambreta que tinha. Núzia preparou um jantar cheio de coisas gostosas. Falou-se do bairro, das lojas, da fase de elaboração dos novos calçados. Rino se vangloriou dos modelos que estava confeccionando com o pai, mas no momento oportuno meteu debaixo dos olhos de Lila vários esboços que ela examinou desinteressadamente, sugerindo umas leves modificações. Depois fomos para a mesa, e os dois jovens devoraram tudo, disputando quem se empanturrava mais. Não eram nem 10 da noite quando arrastaram as mulheres a seus respectivos quartos. Ajudei Nunzi a tirar a mesa e a lavar os pratos. Depois me fechei no quartinho e li um pouco. Estava sufocando de calor, mas temia que as picadas dos mosquitos e não abria a janela. Fiquei me revirando na cama, molhada de suor. Pensava em Lila, em como lentamente deixara a cabeça. É verdade, não demonstrara particular afeto pelo marido. A ternura que eu às vezes tinha visto em seus gestos no momento de noivado se perdera. E durante o jantar frequentemente dissera palavras de desgosto sobre o modo como Stefano devorava tudo, como bebia, mas era evidente que algum equilíbrio, sabe-se lá quão precário, tinha sido alcançado. Quando ele, depois de umas frases alusivas, se dirigiu ao quarto de casal, Lila o acompanhou sem demora, sem dizer vá indo que depois eu vou, resignada a um hábito indiscutível. Entre ela e o marido não havia a alegria carnavalesca exibida por Rino e Pinúcia, mas tampouco havia uma resistência. Até tarde da noite ouviu os rumores dos dois casais, as risadas e os gemidos, as portas que se abriam, a água que escorria da torneira, o redemoinho da descarga, as portas que se fechavam.
Finalmente adormeci. No domingo, tomei o café da manhã com Núzia. Esperei até às 10 que algum deles aparecesse, o que não ocorreu, e fui para a praia. Fiquei lá até meio-dia e ninguém deu as caras. Voltei para casa. Núzia me disse que os dois casais tinham ido passear pela ilha de Lambreta, recomendando que não os esperassem para o almoço. De fato, voltaram umas 3 da tarde, bêbados, contentes, queimados de sol, os quatro entusiasmados com Casomiciola. Especialmente as duas garotas tinham olhos acesos e fogo me lançaram olhares maliciosos. Helena, quase gritou Pinute, adivinha o que aconteceu? O que? Encontramos Nino na praia, disse Lila. Meu coração parou. Nossa, como ele nada bem, se entusiasmou Pinúcia, cortando o ar com braçadas exageradas. E Rino, não é antipático. Ficou interessado na fabricação dos sapatos. E Stefano, tem um amigo que se chama Socavo, que é o socavo das mortadelas. O pai é dono de uma fábrica de embutidos em San Giovanni. E de novo rindo. Aquele sim tem dinheiro. E Stefano, deixe para lá o estudante, Helena. Ele não tem um centavo. Fica de olho em Socavo, melhor para você. Depois de umas conversas meio debochadas, se retiraram de novo para os quartos. Fiquei péssima. Tinham encontrado Nino, tinham tomado banho de mar com ele, conversado com ele, tudo sem mim. Pus meu melhor vestido, aquele mesmo do casamento, embora fizesse calor. Penteei com cuidado os cabelos, que no sol tinham ficado loiríssimos, e disse a Núzia que ia dar um passeio. Fui a pé até Forio, nervosa por causa do longo percurso em solidão, pelo calor, pelo êxito incerto de minha aventura. Localizei o endereço do amigo de Nino. Chamei na rua várias vezes, ansiosa, temendo que não respondesse. Ele apareceu e disse: Suba, eu espero você aqui. Esperei, temi que tratasse mal. No entanto, saiu do portãozinho com um ar insolitamente cordial. Como era perturbador aquele seu rosto anguloso, e como eu me sentia esmagada diante de sua figura comprida, de ombros largos e tórax estreito, daquela pele lisíssima, único revestimento moreno em sua magreza, apenas ossos, músculos e tendões. Disse que o amigo viria nos encontrar mais tarde e fomos passear pelo centro de Forio, entre as barraquinhas de domingo. Me perguntou sobre a livraria. Contei que Lila me pediu que a acompanhasse nas férias e aí pedi demissão. Não mencionei o fato de que ela me dava dinheiro, como se acompanhá-la fosse um trabalho, como se eu fosse sua empregada. Perguntei sobre Nádia e ele disse apenas: Tá tudo bem. Vocês se escrevem? Sim. Todos os dias? Não, toda semana. Aquilo foi nossa conversa. Já não tínhamos mais nada a nos falar. Não sabemos nada um do outro, pensei. Talvez eu pudesse perguntar como vão as relações com o pai, mas com que tom? De resto, não tinha visto com meus próprios olhos que iam mal. Silêncio. Fiquei constrangida. Mas ele prontamente se moveu para o único terreno que parecia justificar nosso encontro. Disse que estava contente de me ver. Com um amigo só podia falar de futebol e das matérias da faculdade. Me elogiou. Galliane tem faro, disse. Você é a única menina da escola que tem um pouco de curiosidade pelas coisas que não servem para nota. E passou a falar de temas importantes. Ambos recorremos imediatamente a um belo italiano apaixonado, em que sabíamos excelente. Ele começou falando pelo problema da violência. Citou uma manifestação pela paz em Cartona e a associou habilmente aos espancamentos que tinham ocorrido numa praça de Turim. Disse que queria entender melhor a relação entre imigração e indústria. Concordei, mas o que eu sabia sobre aquelas coisas? Nada. Nino percebeu e me contou detalhadamente uma revolta de sulistas muito novos e a dureza em que a polícia se reprimia. Chamam os rapazes de Nápoles, chamam de marroquinos, de fascistas, provocadores. No entanto, são pessoas à margem de qualquer instituição. Estão abandonados a si mesmos, que, quando se enfurecem, arrebentam tudo. Tentei dizer algo que pudesse agradá-lo e arrisquei. Se não se tem um bom conhecimento dos problemas e se não acham soluções a tempo, é natural que depois ocorram desordens. Mas a culpa não é de quem se rebela, a culpa é de quem não sabe governar. Ele me olhou com admiração e disse: É exatamente isso que eu penso.
Senti um prazer enorme, me senti encorajada e cuidado. Passei algumas reflexões sobre como conciliar individualidade e universalidade, pescando em Rousseau e em outras reminiscências de leituras impostas por Galliani. Então perguntei a ele: Você leu Frederico? Lancei aquele nome porque era o autor do livro sobre a ideia de nação, do qual eu tinha lido algumas páginas. Não sabia nada além disso, mas na escola eu aprendera a convencer os outros de que eu sabia muita coisa. Você leu Frederico Chabot? Foi o único momento em que Nino demonstrou certo desânimo. Notei que ele não sabia quem era Chabot e experimentei uma sensação eletrizante de plenitude. Comecei a resumir para ele o pouco que eu tinha aprendido, mas logo entendi que saber e exibir compulsivamente o que conhecia era ao mesmo tempo seu ponto forte e seu calcanhar de Aquiles. Sentia-se forte quando se sobressaía e frágil quando lhe faltavam as palavras. De fato, se mostrou perturbado e me interrompeu quase em seguida. Suspendeu a conversa por vias laterais, me falou das regiões, da necessidade de interpretá-las, de autonomia e descentralização, de planejamento econômico em bases regionais, assuntos de que eu nunca tinha ouvido falar uma palavra. Portanto, nada de Chabot, e deixei o campo livre para ele. Mas gostei de ouvi-lo falar, ler a paixão em seu rosto. Seus olhos ficavam muito vivos quando se entusiasmava. Seguimos assim por pelo menos uma hora, alheios ao vozerio ao redor, todo escrachadamente dialetal, nos sentimos unidos, somente eu e ele, com nosso italiano controlado, com aquelas conversas que só interessavam a nós e a mais ninguém. O que estávamos fazendo? Um debate? Exercícios para no futuro nos medirmos com gente que aprendera a usar as palavras como nós? Uma troca de sinais para mostrarmos um ao outro que havia bares e bases sólidas para uma amizade longa e produtiva? Um anteparo oculto para o desejo sexual? Não sei. Eu certamente não tinha nenhuma paixão especial por aqueles temas, pelas coisas e pessoas reais a que se referiam. Não havia ali educação, não havia hábito, apenas minha eterna vontade de não fazer feio. Mas foi lindo, isso é certo. Me senti como quando, no final do ano, eu via a lista de minhas notas e lia: aprovada. Porém, logo me dei conta de que não havia comparação com as trocas que anos antes eu tivera com Lila, aquelas que me assediavam a cabeça, aquelas durante as quais arrancávamos palavras uma à boca da outra, enquanto irrompia uma excitação que mais parecia uma tempestade de descargas elétricas. Com Nino era diferente. Intuí que eu precisava estar atenta a dizer o que ele queria que eu dissesse, ocultando, seja minha ignorância, seja as poucas coisas que eu sabia e ele não. Foi o que eu fiz, e me senti orgulhosa pela maneira como ele estava confiando a mim suas convicções. Mas aí aconteceu outra coisa. De repente, ele disse: Chega, pegou minha mão e anunciou como uma ordem fluorescente: Agora você vai ver uma paisagem inesquecível. E me levou até Piazza del Socorro, sem soltar minha mão, ao contrário, entrelaçando os dedos dos meus, tanto que não conservo a memória do mar em arco, muito azul, vencida como fui por sua pegada. Isso sim me arrebatou. Uma ou duas vezes soltou os dedos para agitar os cabelos, mas logo depois voltou a pegar minha mão. Por um instante me perguntei como aquele gesto íntimo se conciliava com a relação que ele mantinha com a filha de Galiane. Talvez para ele, disse a mim mesma, seja apenas o modo de conceber a amizade entre homem e mulher. Mas e o beijo que ele tinha me dado? Também aquilo não era nada demais. Novos costumes, novas maneiras de ser jovem. E mesmo assim, de fato, foi uma coisa leve, somente um brevíssimo contato. Devo me contentar com esta felicidade que agora, com a ousadia destas férias que eu mesma quis, depois vou perdê-lo. Depois ele irá embora. Tem um destino que não pode de modo nenhum ser o meu. Estava imersa nesses pensamentos palpitantes quando ouvi um estrondo às minhas costas e gritos rudes nos chamando. As lambretas de Rino e de Estefano passaram por nós a todo gás, com suas mulheres na garupa. Reduziram a velocidade e voltaram atrás numa manobra hábil. Soltei a mão de Nino. E seu amigo? Perguntou Stefano, desacelerando. Vai chegar daqui a pouco. Mande lembranças a ele. Mando sim. E Rino perguntou. Quer dar um passeio com Lenúcia? Não, obrigado. Vamos lá. Olhe como ela está contente. Nino emburreceu e disse. Não, não sei andar de lambreta. É fácil, é como andar de bicicleta. Eu sei, mas não é para mim. Stefano riu. Rino,
É isso aí, só estuda. Deixa pra lá. Nunca o tinha visto tão alegre. Lila estava agarrada a ele, com os dois braços em volta de sua cintura. Então o apressou. Vamos, senão vocês perdem o barco. Sim, 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 vamos, gritou Stefano. Amanhã temos de trabalhar. Não somos como vocês, que podem ficar ao sol tomando banho de mar. Tchau, Helena, tchau, Nino. Comportem-se. Prazer em conhecê-lo, disse Nino cordialmente. Foram embora. Lila se despediu de Nino, agitando um braço e gritando: Por favor, acompanhe a minha amiga de volta. Age como se fosse minha mãe, pensei um tanto incomodada. Quer bancar a adulta. Nino segurou de novo minha mão e disse: Rino é simpático, mas como é que Lina vai se casar com aquele imbecil? Pouco depois conheci o amigo dele, Bruno Socavo, um rapaz baixinho, de seus 20 anos, testa estreita, cabelos muito preto e encaracolado, rosto agradável, mas marcado por uma velha acne que deve ter sido feroz. Eles me acompanharam até a casa, seguindo pelo mar acobreado do crepúsculo. Durante todo o percurso, Nino não me deu mais a mão, apesar de Bruno nos ter deixado praticamente sós, ou caminhava à frente ou ficava atrás, como se não quisesse incomodar. Já que Socavo não me dirigiu a palavra em nenhum momento, eu fiz o mesmo. A timidez dele me intimidava. Mas quando nos separamos, na porta de casa, foi ele quem perguntou de repente: Então, nos vemos amanhã? Nino quis saber que praia frequentávamos e insistiu em obter indicações precisas. Expliquei com precisão. Vocês vão de manhã ou de tarde? De manhã e de tarde. Lina precisa tomar muitos banhos. Prometeu que passaria para nos encontrar. Subi as escadas da casa correndo, felicíssima, mas assim que entrei, Penúcia começou a zombar de mim. Mamãe, disse a Núncia durante o jantar, Lenúcia está namorando o filho do poeta, aquele de cabelo comprido, seco que nem bacalhau, que se acha melhor que todo mundo. Não é verdade, respondi. Verdade verdadeira, vimos vocês de mãos dadas. Núzia não quis entrar no deboche e tomou a coisa com a seriedade grave de sempre. Qual a profissão do filho do Sarratori? Estudante universitário. Então, se vocês se gostam, é preciso esperar. Não há o que esperar, dona Núzia, somos só amigos. Porém, digamos, se acontecer de vocês namorarem, antes ele precisa terminar os estudos, depois encontrar um trabalho digno dele e só então vocês poderão se casar. O que ela está lhe dizendo é que você vai criar mofo. Mas Núzia a repreendeu. Você não deve falar assim com Lenúcia. E, para me consolar, contou que ela se casara com Fernando antes dos 20 anos, que tivera Rino aos 23. Depois se dirigiu à filha, e sem maldade, só para sublinhar a situação, e disse a ela: Já você se casou nova demais. Diante daquela frase, Lila se enfureceu e foi se trancar no quarto. Quando Pinúcia bateu na porta para dormir com ela, gritou que não a incomodasse. Você tem seu quarto. Naquele clima, como eu faria para dizer? Nino e Bruno prometeram que virão me encontrar na praia. Desisti. Se acontecer, pensei, tudo bem. Se não acontecer, por que lhe dizer? Enquanto isso, pacientemente, Núzia acolheu a nora em sua cama, pedindo-lhe que não se chateasse com os humores da filha. Não bastou a noite para acalmar Lila. Na segunda-feira acordou pior do que quando tinha ido dormir. É a distância do marido, justificou Núzia. Mas nem eu nem Pinute acreditamos nisso. Rapidamente descobri que o problema maior era eu. No caminho para a praia, obrigou-me a carregar sua bolsa e, uma vez lá, me mandou voltar duas vezes. A primeira para buscar um encharpe, a segunda porque precisava da tesourinha para as unhas. Quando ensaiei protestar, esteve a ponto de me jogar na cara o dinheiro que me dava. Parou a tempo, mas não o suficiente para que eu não compreendesse. Foi como alguém que acena lhe dar uma bofetada e depois não faz. Era um dia muito quente, ficamos o tempo todo na água. Lila treinou muito a flutuação e me obrigou a ficar sempre ao seu lado, caso ela precisasse ser sustentada. De todo modo, prosseguiu com as maldades. Várias vezes me recriminou, disse que ela era uma tonta por confiar em mim. Se eu também não sabia nadar, como podia ensinar a ela? Recordou como Sarratori era um bom instrutor e me fez jurar que, no dia seguinte, voltaríamos aos Maronte. Enquanto isso, de tanto insistir, fez vários progressos. Tinha a capacidade de memorizar prontamente cada gesto. Graças a essa capacidade, tinha aprendido a ser sapateira, a fatiar com destreza salames e provolones, a trapacear no peso.
Tinha nascido assim, seria capaz de assimilar a arte do cinzel só de observar as ações de um ourives, e depois trabalharia o ouro melhor do que ele. De fato, agora já não debatia com ânsia, impondo compostura a todo movimento como se desenhasse seu corpo sobre a superfície transparente do mar. Pernas e braços longos, delgados, batiam na água com ritmo tranquilo, sem levantar espuma como Nino, sem a tensão evidente de Sarratori pai. Estou indo bem assim? Está. Era verdade. No intervalo de poucas horas, já nadava melhor que eu, para não falar de Pinúcia, e ironizava nossa falta de jeito. Aquele clima de arrogância desapareceu bruscamente quando, por volta das 4 da tarde, Nino, que era altíssimo, e Bruno, que mal chegava ao seu ombro, apareceram na praia junto quando um vento fresco soprou, nos tirando a vontade de continuar na água. Pinúcia foi a primeira que os avistou enquanto avançavam pela orla, entre crianças que brincavam com pazinhas e baldes. Desandou a rir com a surpresa e disse: Está chegando o verbo. Era verdade. Nino e o amigo, de toalha nos ombros, cigarro e isqueiro, vinham com passo ponderado, procurando-nos com o olhar entre os banhistas. Fui tomada de uma repentina sensação de poder. Gritei e agitei os braços para marcar nossa presença. Então Nino mantivera a promessa. Então tinha sentido, já no dia seguinte, a necessidade de me reencontrar. Então viera, mesmo de forio, arrastando consigo o colega taciturno, e como não tinha nada em comum com Lila e Pinúcia, era evidente que só fizera aquele passeio por minha causa, a única não casada e sem namorado. Me senti feliz, e enquanto mais a felicidade se confirmava, Nino estendeu sua toalha ao meu lado, se sentou, apontou para mim uma parte do tecido azul, e eu, que era a única sentada na areia, imediatamente me transferi para o lado dele. Mais eu me tornava cordial e falante. Já Lila e Penúcia emudeceram, pararam com toda a ironia em relação a mim, pararam de bater boca entre si e ficavam ouvindo Nino, que passou a contar histórias divertidas sobre como ele e o amigo tinham organizado sua vida de estudo. Passou algum tempo em que até Pinúcia arriscasse umas palavras misturando italiano e dialeto. Disse que a água estava uma delícia, morna, que o homem que vendia coco fresco ainda não tinha passado, que ela estava com muita vontade disso. Mas Nino não deu muita bola, todo envolvido em suas histórias espirituosas, e foi Bruno, mais atento, quem se sentiu no dever de não ignorar a frase de uma senhora grávida. Preocupado que o menino pudesse nascer com cara de coco, se ofereceu para ir buscá-lo. Pinúcia gostou de sua voz embargada pela timidez, mas gentil, a voz de uma pessoa que não quer fazer mal a ninguém, e começou a conversar animadamente com ele, em voz baixa, como para não perturbar. Já Lila permaneceu calada, não deu nenhuma importância às gentilezas que Pinúcia e Bruno trocavam entre si, mas não perdeu uma palavra do que eu e Nino dizíamos um ao outro. Aquela tensão me deixou incomodada e umas 2 vezes manifestei minha vontade de dar um passeio até às fumarolas, esperando que Nino dissesse vamos, mas ele começara a falar da desordem imobiliária de Chia, de modo que concordou mecanicamente, mas depois continuou discursando. Trouxe Bruno à discussão, talvez incomodado pelo fato de um amigo conversar com Pinúcia, e o pediu que confirmasse certas destruições bem ao lado da casa de seus pais. Tinha uma grande necessidade de expressar-se, de condensar suas leituras, de dar forma ao que observava diretamente. Era sua maneira de pôr ordem nos pensamentos, falar, falar e falar. Mas certamente, pensei, também um sinal de solidão. Orgulhosamente me senti semelhante a ele, com a mesma necessidade de me conferir uma identidade culta, de impô-la, de dizer: vejam as coisas que sei, vejam como estou me transformando. Mas Nino não me deixou espaço para isso, embora às vezes, devo dizer, eu tenha tentado. Fiquei a ouvi-lo, assim como os outros, quando Pinúcia e Bruno exclamaram: Bem, a esta altura, vamos dar um passeio, vamos procurar o coco. Olhei Lila com insistência. Esperei que ela fosse embora, com a cunhada, deixando a mim e a Nino finalmente sós, rentes um ao outro sobre a mesma toalha. Mas ela não se moveu, e quando Pina se deu conta de que estava prestes a ir passear sozinha com um jovem gentil, mas ainda assim um desconhecido, me perguntou irritada: Helena, venha, você não queria dar um passeio? Sim, mas antes, espere a gente terminar essa conversa. Ela, insatisfeita, se afastou com Bruno em direção a buscar os cocos. Eram exatamente da mesma altura.
Ficamos discutindo como Nápoles existia e toda a companhia tinha ido parar nas mãos da pior gente, mas que se passava pela melhor. Predadores, definiu-os Nino, num crescendo, devastadores, sanguessugas, pessoas que faturam malas de dinheiro e não pagam impostos, corruptores, construtores, advogados e corruptos, camorristas, monárquico-fascistas e democrata-cristãos que se comportam como se o cimento se empatasse no céu e o próprio Deus, como uma enorme colher de pedreiro o lançasse em blocos sobre as colinas, sobre o litoral. Mas não é que nós três estivéssemos discutindo. Era sobretudo ele quem discutia. Eu, de vez em quando, recorri a algumas informações que tinha lido no livro Kronak. Quanto a Lila, interveio uma só vez e com muita cautela, quando, na lista de canalhas, ele incluiu os bodegueiros e perguntou: quem são os bodegueiros? Nino parou no meio de uma frase e a olhou espantado. Os comerciantes. E por que os chama de bodegueiros? É assim que se diz. Meu marido é bodegueiro. Eu não queria ofender. Não me ofendi. Vocês pagam os impostos? É a primeira vez que ouço falar disso. É mesmo? É. Os impostos são importantes para planejar a vida econômica de uma comunidade. Se você está dizendo, você se lembra de Pasquale Peluso? Não, ele é pedreiro. Sem todo esse cimento, ele perderia o emprego. Ah, entendi. Mas é comunista. O pai dele, também comunista, segundo a justiça, matou meu sogro, que tinha feito dinheiro com o mercado negro e a agiotagem. E Pasquale é como o pai. Nunca esteve de acordo com a questão da paz, nem com os comunistas companheiros dele. Mesmo assim, ainda que o dinheiro de meu marido venha direto da grana de meu sogro, eu e Pasquale somos muito amigos. Não entendi aonde você quer chegar. Lila fez uma careta autoirônica. Nem eu. Esperava poder entender ouvindo vocês. Só isso, não disse mais nada, mas enquanto falava não mostrou seu habitual tom agressivo. Parecia que quisesse seriamente que a ajudássemos a compreender, visto que no bairro a vida era um grande emaranhado. Usara quase sempre o dialeto, como se assinalasse com modéstia. Não uso truques, falo como sou. E tinha somado coisas esparsas com sinceridade, sem buscar, como frequentemente fazia, um fio que as mantivesse juntas. E de fato, nem ela nem eu jamais tínhamos escutado aquela palavra fórmula carregada de desprezo cultural e político. Bodegueiros. E de fato, tanto ela como eu ignorávamos tudo sobre os impostos. Nossos pais, amigos, namorados, maridos e parentes se comportavam como se eles não existissem, e a escola não ensinava nada que se relacionasse vagamente com a política. Mesmo assim, Lila conseguiu de algum modo bagunçar o que até aquele momento tinha sido uma tarde nova e intensa. Logo depois daquela troca de frases, Nino tentou retomar a argumentação, mas se atrapalhou e voltou a contar anedotas engraçadas sobre a vida em comum com Bruno. Disse que só comiam ovo frito e salsicha e que bebiam litros de vinho. Depois pareceu constrangido por suas histórias e demonstrou um alívio quando Pinuccia e Bruno, com os cabelos molhados de quem acabou de dar o mergulho, voltaram comendo coco. Me diverti muito, exclamou Pinúcio, mas com ar de quem quer dizer: vocês são duas grandíssimas sacanas. Me mandaram passear sozinha com um cara que eu nem sei quem é. Quando os dois rapazes se despediram, acompanhei-os por um trecho, só para deixar claro que eram meus amigos e que tinham vindo por minha causa. Nino falou contrariado. Lina se perdeu completamente. Que pena. Fiz sinal que sim. Me despedi deles, fiquei um tempo com os pés na água para me acalmar. Quando voltamos para casa, eu e Pinúcia estávamos alegres, Lila pensativa. Pinúcia contou a Núzia sobre a visita dos dois rapazes e inesperadamente se mostrou contente com Bruno, que fizera de tudo para que o filho não nascesse com cara de coco. É um rapaz direito, disse, estudante, mas sem ser chato demais. Parece não se importar com o que veste, mas tudo o que tem no corpo, do calção de banho à camisa e às sandálias, é coisa cara. Mostrou-se curiosa com o fato de que se pudesse ter dinheiro de modo diferente ao de seu irmão, de Rino e do Solara. Disse uma frase que me espantou. No bar da praia, ele me comprou isso e mais aquilo, mas sem se exibir. A sogra, que durante as férias nunca tinha ido à praia, cuidando apenas das compras da casa, de preparar o jantar e o almoço que levávamos para o mar no dia seguinte, escutou como se a nora falasse de um mundo encantado. Naturalmente, percebeu logo que a filha estava com a cabeça nas nuvens
e várias vezes lançou olhares interrogativos. Mas Lila realmente estava distraída. Não criou problema de nenhum tipo, readmitiu Pinute em sua cama e desejou boa noite a todos. Então fez uma coisa totalmente inesperada. Eu tinha acabado de me deitar quando ela apareceu no quartinho. Você me empresta um de seus livros? Pediu. Olhei para ela perplexa. Queria ler? Há quanto tempo não abria um livro? 3, 4 anos? E por que justamente agora decidira recomeçar? Peguei o volume de Beckett, aquele que eu usava para matar mosquitos, e o dei a ela. Pareceu-me o texto mais acessível que eu tinha.